Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Sou professora Kerny Urbano, professora de matemática, e hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, tá? Então vamos aqui, gente, dando continuidade, tá? Agora aqui, MMC ou MDC, qual eu vou usar? Então, assim, é muito comum a gente ter dificuldade em problemas matemáticos de reconhecer quando vai usar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um roteiro de resolução. É interessante que vocês anotem esse roteiro no caderninho de vocês para poder relembrar quando precisar, tá? Então, eu escrevi aqui 3 passos, eu anotei 3 passos aqui para vocês. Primeiro passo, vocês devem analisar as informações do texto. Então, vocês devem ler o problema matemático, tá? E tentar analisar o que o problema está pedindo. Segundo passo, bastante importante esse segundo passo. Vocês até circulem aí, botem uma seta porque é bem importante. Verificar se é MMC ou MDC. E aí, vão ter algumas palavras-chave dentro do problema matemático que vai ajudar vocês a identificar, tá? No MMC, vocês vão encontrar, lá no probleminha, coisas, né, palavras relacionadas ao tempo, a algum período ou coincidência de alguma coisa. Então, se vocês observarem palavras-chave desse tipo, tá? Vai ser MMC. E no MDC, ele vai trazer frases possíveis, como máximo possível ou mínimo possível, ou então, no problema matemático, ele vai dar alguma ideia de divisão ou repartir em partes iguais, ok? E aí, o terceiro passo é só vocês efetuarem os cálculos necessários. E assim, a dica que eu dou é fazer pela forma fatorada, porque é bem mais simples e é mais rápido, ok? Então, pessoal, nós vamos usar, tá, esse roteiro de resolução para problemas matemáticos. Então, vamos lá. Exemplo 1. Aqui nós vamos tentar identificar se nesse exemplo nós vamos resolver com MMC ou com MDC, tá? Então, vamos lá, analisar. Primeiro passo, fazer a leitura do problema matemático e analisar ele, tá? Então, diz assim: em uma casa há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45 horas e a terceira acende a cada 60 horas, tá? Então, vocês já fiquem atentos no tempo aí, né? Nas horas, né? E a quarta lâmpada só acende quando as outras 3, estão acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Então, eu acredito que vocês já sabem aí, né? Nesse exemplo, ele trouxe palavras-chave, né, que denotam tempo, coincidência e um período, não é isso? 27 horas, 45 horas, 60 horas, um tempo, né? É o tempo que as lâmpadas vão se acender. Coincidência, né? É quando a quarta lâmpada vai acender junto com as outras 3. Então, esse é um exemplo de MMC. E aí nós vamos resolver, tá, esse problema matemático pela forma fatorada, porque é mais fácil, mais rápido, e eu acredito que é mais difícil de dar algum erro. Então, vamos lá para a lousa. Então, vamos lá, gente. A primeira lâmpada, tá? Ela acende a cada 27 horas. A segunda a cada 45 horas. E a terceira a cada 60 horas. Vamos encontrar o MMC, tá? Dessas lâmpadas. Então, vamos fazer aqui a fatoração desses números, ok? Se é MMC, eu sei que eu vou ter que multiplicar ao final todos esses valorezinhos. Então, vamos lá. 27, 45 e 60.
No caso, eu sempre começo a divisão por 2, pelo primeiro número primo, se der, tá? Então, aqui, 27 e 45 não posso dividir por 2, mas 60 posso. Então, 60 dividido por 2 dá 30, 45 e 27, repete. 30 ainda posso dividir por 2, tá? Que aqui vai dar 15, repito, 45 e o 27. Agora, 27, 45 e 15, eles são divisíveis por 3, ok? Então, 15 dividido para 3, 5, 45 dividido para 3, 15 e 27 dividido para 3, 9. 9 e 15, eles são divisíveis por 3, 5 não é, repito. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3, ok? 3 divido novamente por 3, vai dar 1. Repete 5, repete 5. E 5 só posso dividir por 5. Finalizei com 1, tá? Então, pessoal, a gente pode também resolver, tá? A gente pode fazer a multiplicação aqui de uma forma mais rápida, tá? Se vocês conseguirem, vou mostrar um outro jeito. Então, vamos aqui, olha, só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 3 dá 108 e 108 vezes 5, 540. Então, esse 540, ele tá dizendo, né? Ele tá mostrando que a quarta lâmpada, ela se acenderá em 540 horas, ok? Então, vamos aqui para o exemplo 2, para ver o que ele é, né? Diz assim, um terreno plano, tá? De forma retangular, medindo 720 metros de comprimento e 540 metros de largura. Esse terreno, ele foi dividido, né, em lotes quadrados com dimensões iguais. Considerando que esses lotes tenham lados com o maior comprimento possível, conclui-se que esse terreno foi dividido em. Então, vamos analisar aqui, de acordo com as palavras-chave dos slides, né, anterior, né? Aqui, se a gente for observar, esse problema matemático, ele dá a ideia de divisão, né? Porque ele quer dividir os lotes em partes iguais e ele fala aqui, ó, no maior comprimento possível. Então, essas são palavras-chave, né? A ideia de divisão e maior comprimento possível, né? O maior possível, ele dá a ideia de um problema matemático que envolve MDC. Então, vamos ver aqui na lousa o cálculo desse problema. Então, pessoal, vamos pegar as medidas, né, do terreno. Ele tem 720 metros de comprimento por 540 de largura, tá? Nós já vimos que é um problema matemático que envolve o MDC, ok? Vamos fazer aqui a fatoração, tá? Lembrando que vou circular os números que divide os 720 e o 540 ao mesmo tempo, tá? Para poder facilitar na hora da resolução. Então, 720 e 540, eles são divisíveis por 2, onde 720 dividido por 2 vai dar 360 e 540 dividido por 2, 270. Aí eu vou circular aqui, já para não esquecer. 360 e 270 também são divisíveis por 2, ok? 360 por 2 vai ser 180 e 270 por 2, 135. 180 que dividiu por 2, circula. 180 posso dividir por 2, só que 135 não dá, pessoal. Então, continuo mesmo assim a divisão, a fatoração, tá? 180 por 2, 90. 135 por 2, não dá, repete, ok? 90, ainda tenho como dividir por 2.
45, 135 não dá, repete, ok? Agora, 45 e 135 não tem como mais dividir por 2, então vai ser pelo próximo número primo, se der, que é o 3, e eles são divisíveis por 3 sim, certo? Já vou circular, porque tanto 45 e 135 dá para dividir por 3. Então, 45 dividido para 3, 15, e 135 por 3, 45, ok? 15 e 45 também posso dividir por 3, vou circular aqui, aqui vai dar 5, 15 dividido para 3, 5, e 45 por 3, 15. 5 não posso mais dividir por 3, mas 15 posso, tá? Então, aqui, ó, por 3, não circulo, porque não divide os dois, repete o 5, 15 por 3, 5. Agora, 5 e 5, posso dividir tudo por 5, circulei, e aí finalizo com 1. Ok? Vou fazer aqui, vou pegar os números, como é MDC, né, máximo divisor comum, vou pegar os numerozinhos que dividiram os dois números ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer bem aqui mais em cima para melhorar para vocês. Então, os números foram 2, 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Vou fazer aqui de uma forma para facilitar o cálculo, tá? Vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9 e repete o 5, tá? 4 vezes 9, 36 vezes 5. E aí, 36 vezes 5, 180. Então, vocês podem até estar pensando, tia, então quer dizer que o terreno ele foi dividido em 180 partes? Não. Gente, geralmente os cálculos de MDC nós vamos envolver, geralmente, mais de um cálculo nós vamos fazer dentro do problema, tá? Esses 180 metros, ele quer dizer que o terreno, né, que tinha essa medida, ele foi dividido em quadrados, tá? Que as medidas desse novo terreno, do terreno quadrado, ele vai ter 180 metros em cada lado, ok? Agora nós vamos ver a quantidade de partes que esse terreno ele foi dividido. Então aqui, pessoal, dando continuidade, tá, o nosso probleminha, nós encontramos a medida do terreno, né, isso, do terreno depois dele ser dividido, tá? Então, nós encontramos o terreno, no início do problema, a gente tinha um terreno retangular de 720 metros de comprimento por 540 metros de largura, tá? E aí, depois da divisão, nós encontramos, né, nós tivemos um terreno no formato quadrangular, no formato de um quadrado, onde as medidas dele foi 180 metros, ok? E aí, para concluir a resolução desse problema, nós vamos ter que encontrar a área do retângulo, que vai ser o quê? A base vezes a altura, e a área do quadradinho, que no caso vai ser o lado elevado ao quadrado, tá? Então, pegando aqui as informações. A área do terreno retangular, a gente tem 720 vezes 540. Que essa área, né, fazendo a multiplicação de 720 por 540, nós vamos ter 388.800 metros quadrados, ok? E aqui, olha, a área do terreno quadrangular, né, a medida que a gente encontrou, dos 180 metros elevado ao quadrado, ou 180 vezes 180, que é a mesma coisa, tá, gente? Então, 180 elevado ao quadrado, eu vou ter um valor de 32.400. Tia, mas por que você está encontrando todos esses valores? Você trabalhou aí com a área do quadrado,
e a área do retângulo? É para a gente saber, para a gente encontrar a quantidade de lotes que esse terreno ele foi dividido. Então, para eu poder encontrar, é só eu dividir a área do terreno, que era retangular, pela área a nova área, né, do terreno, que ele foi dividido em lotes quadrangulares, né, em lotes que tem o formato de um quadrado, tá? Então, aqui, vou até colocar aqui o primeiro passo, na verdade, que é o segundo passo. O primeiro passo, fatoração. Segundo passo, encontrar as áreas das figuras geométricas. E o terceiro passo é só eu dividir a área do terreno retangular pela a área do terreno quadrado, ok? Então, quando a gente fizer essa divisão de 388.800 por 32.400, nós vamos encontrar um valor de 12. Esse valor 12, tá? Vai ser a quantidade de lotes que esse terreno ele vai ser dividido. Então, ele vai ser dividido em 12 lotes. Ok? Então, aqui, pessoal, eu trouxe um desafio para vocês, tá? Vocês vão utilizar aquelas estratégias de resolução de problemas matemáticos envolvendo MMC e MDC. Vocês vão fazer a leitura desse problema, a leitura desse desafio. Vocês vão identificar, de acordo com as palavras-chave que tem no passo 2, se aqui é um problema matemático que vai envolver o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. Então, identificando as palavras-chave, identificando qual estratégia, né, qual tipo de resolução que você vai utilizar, e aí você vai e responde o seu desafio. E aí você confere com o seu professor para ver se seu problema está resolvido de forma correta, ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, se dediquem, tá? Porque a gente sabe que essa estratégia, né, essa nova forma de estudo, ela vai ser passageira, tá? Confiamos em Deus que as coisas vão melhorar e logo, logo nós estaremos juntos, ok, pessoal? Tô com saudade de vocês e até a nossa próxima aula.